Bom dia, oitavo A, boa tarde, oitavo B. Então, vamos dar continuidade aí ao terceiro bimestre. E agora, saímos lá da Europa, um continente 100% desenvolvido, e agora vamos para a parte desenvolvida do continente americano, ok? Que é denominado América Anglo-Saxônica. Então, quando fazemos a divisão do continente americano, podemos dividir em características físicas, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul, e divisões histórico-culturais, que é a América anglo-saxônica e a América Latina, que de uma certa forma também é uma divisão econômica. Então, a América anglo-saxônica, os únicos dois países desenvolvidos do continente americano, que é os Estados Unidos e o Canadá, e a América Latina, do México para baixo, que são todos os países subdesenvolvidos. E como estamos estudando os países ricos, os países desenvolvidos, vamos estudar aí a América anglo-saxônica, que é composta pelos Estados Unidos e pelo Canadá apenas, ok? Então, módulo 10, eu vou fazendo o acompanhamento com vocês aqui e na apostila ao mesmo tempo aí para análise dos mapas e de gráficos e tabelas presentes, ok? Então, as características físicas aí da América anglo-saxônica, são características físicas bem diferentes do nosso território, mesmo estando no mesmo da mesma massa continental, ok? Então, o primeiro ponto é o relevo e a hidrografia. Na página 200, aparece para vocês um mapa do relevo do continente americano da América anglo-saxônica, ok? Então, aí é dividido por gradientes de cores. Então, temos as montanhas velhas, né, que são basicamente planaltos. Então, são regiões montanhosas já desgastadas aí pelas características climáticas. Os baixos planaltos, que está em amarelo. Depois, depressões entre montanhas, que é um marrom bem clarinho. E as montanhas jovens, então, que realmente são as regiões montanhosas aí acima de 3.000 metros de altitude. Então, essas são as características físicas relacionadas ao relevo da América anglo-saxônica. Então, nós temos no lado direito, aí no extremo leste, características de planaltos, na região central, grandes planícies, e na região extremo oeste, as montanhas, que são as cadeias rochosas, ok? Montanhas jovens que vocês encontram aí no mapa. Essas montanhas jovens que foram recentemente formadas. Lembrando que esse recentemente não é tão recente assim. No entanto, ainda é um relevo bastante significativo considerado as montanhas. Tá bom? Na página 201 e 202 tem aí algumas imagens. Então, a primeira imagem é do Grand Canyon, que são vales profundos cortados em terreno sedimentar pelo Rio Colorado. Na página 202 temos as regiões de planície e ao fundo uma cadeia de montanhas. E ainda na 202 as regiões de planalto, bem característico aí, parecido com paisagens que encontramos aqui mesmo no nosso território. Ok? Na página 203, tem um mapa que mostra a divisão das principais bacias hidrográficas, conjuntos de rios da América anglo-saxônica. Lembrando o conceito de bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica são vários rios drenados por um rio principal, né? Então, aquela malha de rios, a rede hidrográfica, onde tem um rio principal, geralmente são os rios mais significativos, de maiores extensões, que drenam rios, cursos fluviais menores, de menores extensões, ok? E aí, cada cor que aparece nesse mapa aí para vocês
é um conjunto, uma grande bacia hidrográfica, né, que tem o início aí nas regiões mais altas do relevo e um deságue, ou no caso aqui a maior parte são em mares ou no oceano, né? São vertentes que vão direto para esses grandes cursos fluviais. Então temos a vertente do Pacífico, no extremo oeste aí do território, a vertente do Golfo do México, que é onde vai desaguar, no sul desse território, a vertente do Atlântico, então como o nome já diz, ela vai desaguar no Oceano Atlântico, a vertente da Baía de Hudson, que vai desaguar nessa grande baía aí, que é um bracinho do oceano, e a vertente do Ártico, que desagua lá no extremo norte, no Oceano Glacial Ártico. Então, a função aí de vocês, neste mapa, além de observar, é colocar as características de cada bacia hidrográfica. Outra informação que eu coloco para vocês, que é muito importante, principalmente quando falamos de América Anglo-Saxônica e especificamente do território canadense, é a quantidade de não são cursos d'água, né? De grandes lagos, mas que não está relacionado a um rio específico. Então são grandes lagos aí. Então tem cerca de 31 mil lagos nessa região, é muita coisa. Lembrando que esses 31 mil lagos colocados aí para vocês são lagos acima de 3 quilômetros quadrados, fora os que têm menor proporção, 3 mil quilômetros quadrados, fora os que apresentam menor proporção aí de extensão. Então é uma região riquíssima em grandes lagos, principalmente relacionado à região de planície observada lá no mapa de relevo. Então os lagos eles estão concentrados principalmente nas regiões de grandes planícies, ok? Outra característica natural, o clima. Aí voltamos um pouquinho em fatores climáticos. A região da América Anglo-Saxônica, mesmo composta por dois únicos países, são países de extensões territoriais significativas, que é os Estados Unidos e o Canadá. Assim, os fatores climáticos influenciam diretamente na diversidade de clima, né? Quais são os fatores? A latitude, ou seja, a distância aí com a linha do Equador. Lembrando que quanto mais distante da linha do Equador, mais frio, né? Então é o fator climático que vai influenciar no clima. As correntes marítimas, que também influenciam nas características climáticas. A altitude, então as regiões mais altas apresentam temperaturas mais baixas do que o entorno. E as massas de ar, que também influenciam diretamente nas características climáticas. E aí, né, por esses fatores climáticos, quais são os climas encontrados aí na América Anglo-Saxônica? Então temos o subpolar e o frio de montanha, então subpolar muito próximo às regiões polares, com invernos muito severos e verões com temperaturas mais amenas, né? E frio de montanha por conta da altitude, quanto mais alto, mais frio, é aquela característica que vocês já sabem. O frio, né, com invernos bem rigorosos e verões com temperaturas mais amenas, mas não tão quente assim, pela proximidade com os círculos polares. O temperado continental, então o clima temperado continental são climas mais secos, relacionados ao interior do continente. E o temperado, as características gerais, com invernos mais rigorosos e verões com temperaturas mais quentes, mais positivas. Temperado oceânico, então possui as mesmas características, mas pela aproximação com o oceano, é um clima um pouquinho mais úmido em comparação com o temperado continental. O subtropical, que está bem próximo aí das características do clima temperado. Vocês acompanham esses climas aqui na página 211, tá bom? Tem um mapa aí da distribuição climática para vocês. Isso.
Continuando, o clima mediterrâneo, que vai aparecer no extremo oeste aí do território dos Estados Unidos, principalmente, que é um clima dos extremos, então com verões secos e quentes, invernos úmidos e bastante frios. O clima semiárido, em algumas regiões, principalmente aí ao sudoeste do território da América Anglo-Saxônica, e o clima desértico, com escassez de precipitações, de chuva, chuvas mais irregulares quando acontecem, um clima mais árido, ok? E não diferente. Aliás, voltando, na página 208 tem um esqueminha que mostra para vocês a formação de furacões. Inclusive, essa é a época, né, o período de furacões lá na América Anglo-Saxônica e América Central, principalmente, aquela região ali. Por quê? Porque os fatores climáticos e a localização, a geolocalização, permite a formação desses fenômenos atmosféricos, que são ocorrências naturais por conta da temperatura dos oceanos, e a tendência é que essas características e as ocorrências aí de furacões aumente por conta do aumento da temperatura dos oceanos. E como os furacões acontecem? Então, os furacões acontecem pelo deslocamento rápido de massa de ar e choque de temperatura. Então, quanto mais quente o oceano estiver, né, o espelho da água do oceano estiver, maior a evaporação e o calor que esse vapor vai subir. Quando ele encontra uma outra massa de ar mais fria e acontece a troca dessa massa de ar de forma muito abrupta, muito rápida, e aí essa porção aí atmosférica ela se desloca, ocasionando o que vamos acompanhar aí nesse período, os grandes furacões que acontecem na região, né? Alguns mais intensos, outros menos intensos. O ano passado tivemos a ocorrência, nos últimos 2 anos, na verdade, de furacões muito intensos aí, principalmente na América Central, pegando parte sul aí dos Estados Unidos. Então, é uma característica muito específica da região, ok? E aí, associando essas características de clima, a gente não pode esquecer um outro elemento que vai ser influenciado pelo clima, que são as paisagens, as coberturas vegetais. Então, é uma adaptação do tipo de vegetação a partir do clima que está presente. Então, na página 216, tem um mapa. Na página 216, tem um mapa das coberturas vegetais. E aí, se vocês compararem o mapa do tipo de clima com a cobertura vegetal, vocês vão perceber que eles casam, né? Então, são muito parecidos, até porque o clima influencia diretamente no tipo de vegetação presente em um determinado local, ok? É a adaptação aí da espécie. Então, que tipo de vegetação encontramos? A primeira de todas é a tundra, esse nome que vocês já conhecem. A tundra é uma vegetação típica de regiões muito frias, então nas regiões polares principalmente, nos verões onde acontece o período de degelo, aparece essa vegetação, que ela é rasteirinha, composta por musgos e vegetação muito rasteira, que aparece nos curtos verões, né, com temperaturas mais amenas, onde acontece o período de degelo. A floresta de coníferas, aí na segunda imagem para vocês na página 217, o nome já diz coníferas, cones, as árvores em formatos de cone. Então também associada a climas mais frios, temperados. Florestas mistas, na página 217 aparece aí para vocês. Então também associada ao clima temperado. Então florestas mistas, aquelas espécies de árvores que aguentam as baixas temperaturas e as altas temperaturas. Depois tem
As pradarias. As pradarias é a mesma coisa que Campos Sulinos aqui pra gente no Brasil. Então, está associada ao clima um pouquinho mais frio, mas não tão intenso, não tão rigoroso. E são pastagens, diversas espécies de gramíneas, ok? As savanas associada a um clima mais quente, vegetação arbustiva de pequena proporção, que apresenta um clima mais árido, não tão árido, mas mais sequinho em determinado período do ano. A vegetação do clima mediterrâneo, né? A vegetação mediterrânea é composta por maquis e garrigues, que são espécies de arbustos, né? Que aguentam os extremos que eu falei para vocês. Então, verões muito quentes e invernos e secos, e invernos muito frios e úmidos. A floresta latifoliada. Latifoliada significa folhas grandes, né? Então, se as folhas das espécies elas são grandes, significativas, largas, elas precisam o quê? Perder água. Então, é a mesma coisa que a nossa floresta equatorial. Então, árvores de grandes proporções, com grande diversidade de espécies e que necessitam de bastante água, ok? Próximo, estepes e xerófitas. Estepes e xerófitas, então é uma vegetação associada a clima mais árido, mais seco, até as regiões mais desérticas. Então são os cactos, vegetação que aguenta um longo período de tempo com a ausência de chuva, de precipitação. E é isso. Então aí tem todos os pontos para vocês. Na atividade 3, o que eu falei para vocês associarem aí os dois mapas, o de clima e o de vegetação da região, que eles casam aí, né? Vai perceber que tem uma concordância do clima com a vegetação. Tem a atividade 3 para vocês fazerem, que vai permitir essa aproximação maior. Ok? Então é isso por hoje. Vocês já sabem que tem os tópicos para vocês acompanharem no anexo aqui do link, lá no Maestro, para vocês acompanharem. E lembrando que tem entrega, né? Lá no Maestro tem uma área para vocês fazerem a entrega desse material ainda hoje. Combinado? Então é isso por hoje. Até a próxima. Tchau. Qualquer dúvida, escreva no Clasep.